Olá pessoal, sejam bem-vindos à Casa da Rede Sul e a primeira live aqui junto com a gente, viu? A gente vai esperar um pouquinho para as pessoas já irem entrando. Pega essa música, sinta essa energia que essa live vai ser maravilhosa, viu? E aproveite quem está entrando e conta aí pra gente de que cidade e estado você é, que a gente quer conhecer vocês aí. Vamos lá, porque a gente está presente em mais de 200 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, viu? Vai ser um prazer saber se a gente está atuando aí na sua cidade e conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos lá? Legal, o pessoal já está entrando aí também, muito bacana, viu? Então, pessoal, me apresentando um pouquinho, eu sou a Cal, eu faço parte do time de líderes aqui do Cartão Rede Sul e a gente vai hoje apresentar a primeira live de um quadro que a gente está iniciando aqui, tá? Vai ser uma vez por mês, a gente vai trazer um tema muito bacana que vai trazer informação para vocês, vai trazer também a questão de tirar dúvidas para vocês cuidarem da saúde de vocês e das pessoas que vocês amam. Afinal, se a gente conhece, é muito mais fácil pra gente se cuidar e se tratar, né? E querendo ou não, né, é uma oportunidade para vocês também aproveitarem e utilizarem a nossa rede credenciada, que a gente tem vários especialistas, e cuidar da saúde de vocês, economizando, porque tudo isso a gente gosta mais, né? Legal, pessoal, então vamos lá. Para conhecer um pouquinho sobre a Rede Sul, viu? Nós já temos mais de 20 anos no mercado, tá? É bastante tempo aí a nossa trajetória. E além disso também, a gente atua em mais de 200 cidades de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E temos mais de 1.000 parceiros credenciados em várias especialidades, desde clínico geral, cardiologista, pediatra, gineco, exames de laboratório, exames de imagem, a parte odontológica também, que é o nosso tema da live de hoje, e também farmácias, né? É um pacote completo para você cuidar da prevenção e ainda pegar aquele remedinho com desconto na farmácia se o médico receitar alguma coisa para você, viu? O tema da nossa live de hoje é prevenção de doenças da boca em todas as fases da vida, desde o momento da infância até a maturidade, tá? Querendo ou não, é um tema que às vezes a gente acaba não dando muita importância e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vão surgir algumas surpresas por aí, né, sobre esse tema, fazendo com que a gente cuide um pouquinho mais do nosso sorriso, que é algo tão importante, tá? E olha só, fique até o final da live aqui com a gente, porque vai rolar aí um sorteio, uma surpresa super bacana para você que ficar até o finalzinho. Não vou soltar nenhum spoiler agora, tá? Para você acompanhar a gente até o final, mas digo que vocês vão adorar. Eu também adoraria participar, viu? Mas vou deixar aí a oportunidade para vocês. E a gente vai hoje, quem vai participar dessa live aqui com a gente é a doutora Daniela. Ela é dentista da clínica Rede Plus de Floripa, tá? É nossa parceira credenciada já também. E ela é formada, tem doutorado, tem mais de 25 anos de experiência na parte odontológica. Só um minutinho, gente, que a Bruna que tá me ajudando aqui nos bastidores, tá? Tá me passando um recadinho, só um minutinho. Certo. Pra Dani participar da live, isso? Legal, gente, olha só, perdoe as minhas gafes. É a primeira live que a gente tá fazendo, então já aproveitem e deixem o feedback, vão ter muitas falhas aí, porque é ao vivo e a Rede Sul é assim, tá? A gente vai junto, tá? Então vamos lá. A doutora Dani, ela vai entrar aqui agora para abordar esse tema, passar muita informação bacana pra gente. Ela é formada em saúde coletiva, tem mais de 25 anos de experiência, é muita coisa, né? Já é doutoranda também e ela atua nessa parte odontológica na clínica Rede Plus aqui de Floripa, tá? Doutora Dani, vamos entrar aqui para se apresentar para o pessoal? Ela tem que mandar. Deixa eu ver aqui, vamos lá, chamar a doutora Dani aqui. Doutora Dani, quer mandar o convitezinho para participar aqui da nossa live? Daí você já entra aqui com a gente.
aqui, pessoal. Deixa eu ver enquanto a doutora Dani aqui vai entrando. Já vi gente de Araranguá aqui, muito bacana, viu? Floripa, Kelly do time da Rede Sul participando, Marcelo também aqui do time, muito legal. Tô gostando de ver o pessoal aqui, a Lari também do time de vendas. Tem a blog da Ruiva aqui de Araranguá. Tem também a Valesca de Floripa, norte da ilha, legal. Tem a Fê aqui do time também, o Gustavo. Opa, entrei para a família Rede Sul hoje. Seja bem-vindo, Ângelo. Parabéns pela aquisição. Tenho certeza que você vai adorar os benefícios da Rede Sul, viu? E aqui de Floripa, quem sabe ainda ganha esse sorteio que vai acontecer hoje, né? No finalzinho da live, e aproveita essa coisa tão bacana aqui. A Lise também do time, o Júnior, ó, minha irmã aí também. Hoje é legal, aqui a blog da Ruiva também é de Araranguá e faz parte da família Rede Sul. Que bom te ver por aqui, viu? Muito bacana. Ó, meu cunhado também por aqui, o Ismael. Ah, que legal, a Vit, a Clínica Rede Plus, que é nossa parceira de hoje, muito bacana. Então vamos lá. Doutora Dani já entrou? Tem que ver, ela tem que mandar a solicitação. Deixa eu ver aqui. Ali. Vamos lá, doutora Dani. Vamos lá. Olá, doutora Dani. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada pelo convite. Eu só vou fazer um ajustezinho aqui da altura do meu Sim, celular, tá? tranquilo. A gente também está se ajustando aqui porque é a primeira, né? Essa primeira é sempre assim. Boa noite aí, pessoal que entrou. Tem bastante pessoas aqui. Tem clientes que acabaram de contratar o plano hoje, doutora Dani, né? Muito bacana. E é daqui de Floripa, né? Um convite para conhecer a clínica, né? Ai, coisa boa! Então vamos lá, Dani. Apresenta um pouquinho de você, né? Quem que é a doutora Dani? Conta um pouquinho da sua história, sobre a clínica também. Tá, então meu nome é Daniela, né? Eu sou dentista. Eu já sou formada há 25 anos, como vocês comentaram ali, que eu vi. Eu tenho mestrado e doutorado em saúde coletiva. E eu sempre gostei dessa área de prevenção, que eu acho que a odontologia, ela tem trabalhado cada vez mais na prevenção, né? Esse é o nosso foco, a nossa vontade, né? De proporcionar essa oportunidade para os nossos pacientes. Sim, bem legal. E tá bem alinhado também ao foco da Rede Sul, que é a medicina preventiva, né? A gente cuidar do hoje para evitar um futuro né? Ter um futuro com mais qualidade de vida, né? A gente acha que é só procurar quando está doendo ou sentindo algo, mas na verdade a gente tem que antecipar isso, né? Com certeza. A prevenção vai ser sempre melhor, né? Do que quando a gente já tem um problema para resolver, enfim. Se torna mais difícil, mais oneroso, mais caro, enfim. A prevenção vai ser sempre melhor em todas as áreas da saúde. Na odonto não seria diferente. Exatamente, isso mesmo. E para a gente agora apresentar um pouquinho sobre esse tema tão bacana, né? Muitas pessoas hoje cuidam da saúde do corpo e acabam esquecendo da boca, que também é muito importante, né? E querendo ou não, a ida ao dentista não deveria ser considerada apenas no momento que a gente sente aquela dorzinha no dente, né? Ou tá sangrando a gengiva, mas deveria fazer parte de uma rotina, né? Então, querendo ou não, a escovação correta, o uso do fio dental, né? Uma boa alimentação também, hábitos saudáveis, beber água, tudo isso ajuda na prevenção de doenças bucais, certo? E, querendo ou não, é muito importante a gente estar por dentro desse assunto para a gente poder se prevenir e também ir ao dentista regularmente para fazer essa revisão que a gente precisa fazer, né, da limpeza e evitar esse desgaste, né, futuramente, certo? Certo, falou tudo corretíssimo. Legal. Então, aproveitando, o pessoal que está participando da live, já aproveita e deixa suas dúvidas, que ao longo ali da live a gente vai aproveitando e perguntando para a doutora Dani, tirando as dúvidas de vocês, viu? E vamos lá então. Doutora Dani,
Conta pra gente, por que que a prevenção de doenças na boca é tão importante? Então, se a gente pensar que a nossa boca, ela não está separada do nosso corpo, né? Ela faz parte do nosso corpo, a gente não pode esquecer de cuidar da saúde bucal, né? Da saúde da nossa boca. A gente pensar que o que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente fala, a gente se alimenta e tudo isso contribui para a nossa qualidade de vida. Então, se a gente tem algum problema de saúde bucal, alguma dessas questões não vai estar, a gente vai estar tendo um problema, né? Por exemplo, para se alimentar ou para falar. Então, isso pode afetar no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações pessoais, a questão da alimentação também, que pode atrapalhar, inclusive, a nossa nutrição, porque se a gente não consegue se alimentar porque tem uma dor ou porque tem algum outro problema, a gente vai estar já com alguma deficiência nutricional. Então, a gente vai deixar de comer alguns alimentos que a gente poderia estar comendo e não consegue. Então, aí envolve toda essa questão de saúde global, né? Então, como eu falei, a saúde bucal, ela não está desvinculada, ela não está separada da nossa saúde geral. Esse é o nosso lema, assim. A gente não pode pensar na boca como algo separado do nosso corpo. E aí, realmente a gente nunca para pensar nisso. A gente acha que assim, a boca é mais o sorriso. E é isso, entendeu? Aparecer os dentinhos bonitinhos e perfeitinhos, mas vai muito além disso, né? Sim, vai, com certeza. Claro que é super importante a gente pensar na estética, no nosso sorriso, no nosso Sim. convívio com as pessoas, né? Que a gente convive com a nossa família, com nossos amigos, com os nossos companheiros, companheiras. A gente vai também querer estar com um sorriso legal, um sorriso bonito. Mas não é só isso, né? Isso é importante, mas não é a única coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai lembrar de ir ao dentista, né? Que a gente, na verdade, tem que pensar em outras questões que envolvem a nossa função, né? Os dentes, eles têm uma função. Eles fazem parte da a nossa alimentação, a nossa nutrição começa lá na mastigação, né? Então, se a gente já tem algum problema lá no início, a gente já vai ter acarreta, né? Um problema maior, que se a gente estiver prevenindo, né, a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Legal, doutora. E vamos lá, e sobre as doenças bucais, né? A gente sabe que tem as principais que a gente mais conhece, a cárie, a litose, tudo isso, né? E quais são as principais doenças bucais que pode acontecer na infância? É correto cuidar da dentição a partir do momento antes de ter o primeiro dentinho da criança, ou a partir do momento de ter o primeiro dentinho? Quando que o pai e a mãe precisam se preocupar com isso? Então, quando a gente fala da infância, né, a gente hoje já se tem, né, uma cultura que antes a gente não tinha, que a gente precisa olhar, né, para a dentição dessa criança, a gente precisa olhar para a saúde bucal dessa criança lá desde pequenininha, tá? Inclusive, a gente recomenda que a mãe, quando está grávida, enfim, quando está esperando aquele bebê, já faça uma primeira consulta e já peça algumas orientações, enfim, o dentista pode dar algumas orientações, inclusive para como fazer a higiene da boquinha da criança que ainda não vai ter dente, enfim, está só, por exemplo, sendo amamentada no peito, mas mesmo assim a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Então, ao longo dessa primeira infância que a gente fala, é importante a gente visitar o dentista, né? No caso, os pais ou responsáveis levarem essa criança para visitar o dentista, pelo menos uma vez até o primeiro ano de vida, ou ali por volta do nascimento do primeiro dentinho, né? Que é por volta dos 6 meses, tem crianças que atrasam um pouquinho, adiantam um pouquinho, e aí a gente fazer esse acompanhamento. Então, nessa consulta, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre a higienização dos dentinhos da criança, como que vai acontecer, como que vai desenvolver essa dentição, qual é a ordem de nascimento dos dentes, enfim, a gente tira dúvidas e até tranquiliza os pais em relação a várias situações que acontecem, por exemplo, começou a ter uma febrezinha, o dente está nascendo, como é que é isso, como é que não é? Então é super importante, né?
E a questão da cárie, que a gente pensa, a gente tinha também essa cultura de não tratar os dentes da criança, enfim, não ter não dar tanta importância a essa prevenção na primeira infância, porque os dentes depois eles são substituídos pelos dentes permanentes. Então, na criança a gente tem os dentes de leite e depois, lá por volta dos 6 anos, começa essa troca de dentição. E aí se tinha, né, essa cultura que a gente já tem derivado, já tem conversado, enfim, já tem falado há bastante tempo sobre a importância de não. A gente precisa prevenir a cárie, prevenir infecções na boca, porque a cárie ela não deixa de ser uma infecção, não deixa de ser uma porta de entrada para outras infecções, né, na boca, desde a primeira infância. Porque os dentinhos de leite, eles são a preparação para que venham os dentes permanentes. Então, eles precisam estar ali, eles precisam manter aquele espaço que depois vai servir de espaço para o nascimento do dente permanente. Uma vez que a gente tem uma infecção num dente de leite, pode atingir o permanente. Então, é super importante que a criança venha, né? E aí, como eu falei, até o primeiro ano de vida, fazer uma primeira consulta e depois, com o dentista, definir ali qual vai ser a frequência desse acompanhamento, se vai ser 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, dependendo, né, da situação se a gente identificar a necessidade, né? E que se faça essa prevenção e se cuidem desses dentinhos da criança, né? Então, é super importante. E essa fase da infância, os papais também têm um desafio muito grande, que é onde começa a introdução alimentar, né? Vai lá e começa com os doces, refrigerante, querendo ou não, isso também afeta a saúde dos dentes, né? Hoje os pais, o certo seria sempre escovar o dentinho após comer um doce, açúcar, algo nesse sentido para evitar cáries e proteger a saúde do dente da criança? Ah, sim, com certeza. Na verdade, a prevenção na infância, ela vai começar, então, desde uma orientação sobre os tipos de alimentos, quais são os alimentos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, que a gente tem que evitar, e também sobre a higienização. Então, meu filho come doce, eu como meu chocolate, enfim, alguns alimentos que contêm açúcar, leites açucarados, refrigerante, né, enfim, são vários alimentos. Hoje em dia, né, a gente tem uma oferta muito grande de alimentos açucarados. Então, não é que a gente vai dizer para a criança ou para os pais responsáveis, não, seu filho não pode comer, não vai comer. A gente sabe que eles vão ter contato, né? A maioria das crianças tem contato com açúcar. A gente procura, assim, orientar que esse contato seja o mais tarde possível, né? Se possível, após o primeiro ano, ideal após os 2 anos, mas a gente sabe que vai depender muito, né, da logística, assim, da rotina da família. E assim, no momento que essa criança tem contato com esses alimentos, de fazer a higienização correta, justamente, de escovar, após consumir, né, os alimentos que têm açúcar, fazer uma boa escovação, uma boa higienização, né, não deixar para trás essa parte da escovação e principalmente evitar que esse consumo seja muito repetido durante o dia. Então, se a gente for pensar que eu vou consumir um alimento com açúcar, ou a criança, né, vai consumir esse alimento, que não seja ao longo do dia, que seja em horários específicos. Por exemplo, após o almoço ele vai comer aquele alimento, né? Vai comer um alimento que tem açúcar, uma sobremesa, um chocolate, alguma coisa que contém açúcar. E aí, em seguida, fazer a escovação, fazer a higienização. E não durante o dia, cada meia hora, 1 hora eu vou comer um chocolate, daqui a pouco eu vou comer um biscoito, daqui a pouco uma bala, enfim, depois eu tomo um leite açucarado, né, um achocolatado, e aí eu vou estar oferecendo o dia todo um alimento com açúcar para essa criança. Então isso acaba sendo mais difícil da gente controlar, né, porque eu não vou conseguir higienizar o tempo todo ali, né, cada vez que ele for comer. Então, essa é a orientação que a gente dá. Legal. E na fase da adolescência e na fase adulta, quais são as principais doenças bucais que podem ocorrer?
Tá. Então, quando a gente entra ali depois da troca da dentição, né, na fase ali final da adolescência, ali por volta de 12 anos, a gente termina, é, as crianças, né, os adolescentes já estão com os dentes permanentes, e aí a gente continua, com os mesmos cuidados preventivos em relação à higienização, às consultas periódicas, porque a gente também tem, o risco de cárie, né? Que é uma das principais doenças, né? Então, tanto na infância. Na infância, o que a gente tem mais prevalente mesmo é a presença da cárie, né? Que pode levar, enfim, a dor, uma infecção, alguma questão mais grave, enfim, de ter que até perder um dente ou fazer algum tratamento mais invasivo. Depois a gente continua, né, preocupando-se com essa questão da cárie e também com a questão da gengivite, das doenças da gengiva, principalmente a gengivite, né, que é provocada ali, é uma inflamação que a gente tem na gengiva, provocada principalmente pela deficiência da escovação, né, deficiência da higienização, que vai provocando ali um acúmulo de placa bacteriana, né, que é aquele restinho do alimento que ficou associado às bactérias que a gente já tem normalmente na nossa boca. E essa placa, ela vai causar uma inflamação na nossa gengiva. Então, a gente vai perceber que a gengiva, em vez de ser clarinha, lisinha, ela vai ficar mais avermelhada, ela vai sangrar, pode sangrar quando escova, quando passa o fio dental, quando se alimenta. Pode ter dor ou não, depende, né, da fase que a gente se encontra. E aí vem outros problemas como o mau hálito. Muitas vezes o mau hálito né, decorrente dessa inflamação que a gente tem ali local. E aí a gente precisa tratar, né, no caso, né, quando a gente identifica o problema. Então eu penso que ali na adolescência e início da fase adulta são os dois principais problemas que a gente tem que se preocupar, que é então a presença de cárie, né? A gente quer evitar ao máximo. Então, digamos que a gente já cuidou daquela primeira dentição, aquela criança não teve nenhuma cárie, enfim. E aí a gente vai, né, também manter esses cuidados agora com os dentes permanentes, que são os dentes que a gente vai ter para a vida toda, que a gente, né, vai querer mantê-los com saúde pela vida toda, porque aí a gente não consegue mais substituir, né? Não tem, são os nossos dentes para o resto da vida. Sim. E eu acho que daí a gente entra na última fase, né, que é a maturidade, onde, querendo ou não, se a gente cuidou bem dessas outras etapas, na maturidade a gente já tem uma dentição mais saudável, né? Mas caso isso não aconteça, quais são as principais doenças bucais que pode acontecer nessa fase? Bom, nessa fase a gente também mantém, né, essa questão da prevenção à cárie, que pode acontecer, né? Também não é que não é tão comum, mas a gente também pode visualizar quando a gente atende um paciente que já está lá na terceira idade, vamos dizer assim, já não seria tão comum a presença de cárie, mas sim pode acontecer. Nessa idade a gente já tem algumas questões como retração de gengiva, quando a gengiva ela acaba descendo um pouquinho, né, expondo uma parte do dente que estaria protegida ali pela gengiva e não está, e essa é uma região mais perto da raiz do dente, que acaba sendo mais sensível e pode sim apresentar cáries nessa região do dente, pode apresentar sensibilidade, dor para escovar, dor para se alimentar. A cárie também não tratada pode ser levar um tratamento de canal, por exemplo. Então a gente olha para essa questão da cárie também nessa fase da vida, olha para a questão da gengiva, né? Também as doenças de gengiva que podem evoluir, enfim. Se a gente tem uma gengivite crônica, enfim, uma doença gengival não tratada, ela pode evoluir para uma periodontite, que seria uma condição um pouquinho mais grave, onde a gente já tem envolvimento de perda de osso, esse osso que sustenta os nossos dentes, que está em volta dos dentes, mantendo esses dentes no lugar, mantendo as funções, né, de mastigação, enfim. Então, eu posso ter uma perda de osso causada por essa inflamação crônica que a gente vai deixando, enfim, que não foi tratada.
e aí esse dente pode amolecer, esse dente pode ter mobilidade, a pessoa pode sentir, ai, mas o meu dente está mole, pode ver que a raiz está aparecendo, a raiz do meu dente está aparecendo, não aparecia antes. Então a gente também olha para isso, né? E também a prevenção do câncer de boca, que não é tão comum como cárie, como doenças gengivais, mas que a gente também tem que ter um olhar, e aí envolve também a questão dos hábitos do paciente. Então, pacientes que fumam têm maiores chances, né, de ter alguma lesão que a gente precisa olhar com cuidado ali. Isso aqui a gente precisa avaliar, precisa acompanhar, porque também é uma situação grave, né? O câncer de boca, se a gente não detectar ele precocemente, é um câncer que, assim como outros tipos de câncer, pode evoluir inclusive muito rápido, né? Então, trazendo aí complicações para a saúde desse paciente. Uhum, legal. E qual que é a importância, então, né, da gente ter essas consultas periódicas para prevenir essas doenças bucais, né? Porque a gente acha que é só uma coisinha, mas você já trouxe muita informação pra gente, que vai desde uma carizinha até um câncer da boca, né? Então já dá para perceber que é desde o pequenininho até o extremo. Então, qual é essa importância? De quanto em quanto tempo a gente deve procurar um dentista? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então, como eu falei ali, desde a primeira infância, a importância de a gente fazer uma consulta periódica. Então, aquela primeira consulta que a criança é levada pelos pais ou responsáveis para fazer aquela primeira orientação, fazer o primeiro exame, e aí decidir com o dentista se vai fazer um exame periodicamente, uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano. Mas, em geral, depois da primeira infância, a gente recomenda que seja no mínimo 2 vezes ao ano. Essa é uma regra que a gente coloca assim como geral, mas que quando a gente faz o acompanhamento com o dentista, a gente pode mudar, no caso, esse prazo para um pouquinho mais ou menos, dependendo da situação específica daquele paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que eu percebo que tem alguma dificuldade, tem alguma questão de controlar cárie, já apresentou cárie, ou tem alguma dificuldade com a higienização, precisa de um acompanhamento um pouquinho mais. Eu preciso ver esse paciente, ter ele mais perto, assim, num período de tempo menor, eu vou orientar o paciente que venha com um pouquinho menos de intervalo um pouquinho menor. Mas uma média geral, a gente diria que a cada 6 meses, então em torno de 2 vezes ao ano, a gente fazendo uma visita preventiva, a gente vai estar acompanhando, né, a saúde bucal ao longo da vida, né? Ao longo do tempo, a gente vai estar conseguindo manter essa saúde bucal. Então, a gente trata o que for necessário, né? Caso o paciente tenha alguma necessidade de tratamento, e depois a gente vai fazendo acompanhamento. Porque mesmo os tratamentos precisam de acompanhamento. Não basta eu ir lá, por exemplo, né? Eu tive uma cárie, eu tratei aquele dente, né? Eu restaurei. Eu não tenho mais a cárie, eu tenho ali um dente restaurado, tá bonitinho, tá tudo certinho. Mas eu preciso também acompanhar esse tratamento que eu realizei para que mais tarde, porque a gente sabe que nada é para sempre, né? Nenhum material é tão perfeito como nossos dentes naturais, né? Então, por mais que tenham se evoluído os materiais, as técnicas, os tratamentos que a gente faz, a gente precisa acompanhar esse tratamento ao longo do tempo e avaliar. Então, digamos que daqui a um ano, eu vou olhar para aquele dente que eu restaurei, vou ver se está tudo certo, se aquele material está no lugar, se não teve alguma infiltração, se ele não quebrou e formando ali uma nova porta de entrada para uma nova cárie. Se o paciente está conseguindo higienizar ali corretamente, onde eu fiz aquele procedimento. E aí, por isso, é tão importante o acompanhamento, né? Independente de você ter ou não que realizar tratamentos, ou tendo ou não realizado tratamentos, é super importante esse acompanhamento. Falando um pouquinho assim também dos tratamentos que envolvem mais reabilitação, por exemplo, eu fiz um implante, eu perdi um dente, né? Então, aí eu vou lá, faço, né, a minha consulta, tá, eu tenho que fazer um implante. Fiz um implante, eu nunca mais vou olhar para aquele implante, eu nunca mais,
tá resolvido para o resto da vida? A gente espera que sim, a gente espera que cada vez que esse paciente venha, a gente olhe para aquele dente, para aquele implante, não, tá tudo certo com o seu implante, não precisamos realizar mais nenhum procedimento, a gente pode tirar uma radiografia, né, verificar como é que tá, como é que não tá, e aí fazer esse acompanhamento. Mas a gente precisa fazer o acompanhamento. A gente não pode simplesmente fazer o tratamento, uma vez que, principalmente esses tratamentos que envolvem um custo maior, um tempo maior, então a pessoa já fez um investimento, se dedicou ali ao tratamento, fez todo um tratamento que nem sempre é tão agradável, né? Nem todo mundo gosta Sim, de é ir ao verdade. dentista. E aí depois na parte mais fácil, que é ir lá, eu só quero fazer um acompanhamento, fazer uma limpeza periódica, acaba não fazendo esse acompanhamento. Então, isso que a gente costuma sempre falar nas consultas, né? Tão importante quanto o tratamento, fazer o tratamento, é fazer o acompanhamento. E isso, ao longo da vida, a gente vai conseguir trazer uma qualidade de vida, vai conseguir manter os nossos dentes, conseguir manter nos alimentando bem, nos relacionando bem, enfim, manter todas as funções que a gente tem, né, quando a gente tem saúde bucal. Sim, isso é uma coisa muito bacana, porque geralmente a gente acha que vai lá e resolve, beleza, tchau, doutora, né? A gente se vê só quando tiver uma outra coisa, mas foi muito importante você ter trago isso, porque uma restauração precisa desse acompanhamento, né? Saber se ela tá direitinho, se precisa refazer, como você falou, o material não é para a vida inteira, né? Então, o acompanhamento é importante também. Legal. É, e o que que é avaliado nessas consultas, né? Hoje, se eu for fazer vou lá na doutora Dani, preciso, completou 6 meses, né? Eu vou agora na minha primeira check-up. O que que é avaliado hoje na minha boca? Então, quando você vem para uma consulta preventiva, enfim, eu quero ver como é que está a minha saúde bucal, né? Inicialmente, a gente vai fazer ali as perguntas relacionadas à tua saúde, os teus hábitos gerais, hábitos de alimentação, se Uhum. faz algum outro tratamento de saúde, enfim, como é que está a sua saúde em geral, porque alguns tratamentos, algumas doenças ou condições podem refletir também na saúde bucal, né? Então, a gente precisa ver o paciente como um todo, como eu falei lá no começo. Não existe boca separada do corpo, não existe boca, Uhum. né? Então a gente tem que olhar sempre como um todo. Aí depois a gente vai fazer a parte do exame clínico, propriamente dito, né? Onde a gente vai olhar, enfim, toda a cavidade bucal, os dentes, avaliar, verificar se tem algum tratamento para ser realizado, os tratamentos que você já tem ou não tem, enfim, fazer uma avaliação geral, né? Então, tanto Uhum. da parte dos dentes, gengiva, a parte da mucosa, verificar se tem alguma lesão, enfim, é um exame bem completo, né? Então, um exame preventivo completo. Nesse exame, se a gente ficar com alguma dúvida, eu estou numa dúvida ali, que eu não consigo clinicamente, olhando, ter a certeza se eu preciso fazer algum tratamento ou não, qual é a situação daquele dente, enfim, eu vou pedir alguns exames complementares, que podem ser radiografias, na maioria das vezes, né? Onde eu vou fazer um complemento, enfim, para ter certeza de que está tudo certo, ou para decidir qual é o tratamento que a gente vai fazer, tá? Passando por essa fase, digamos que a gente fez o exame, tá tudo certo, não tem nenhum procedimento para fazer naquele momento, né? Nesse momento que você chegou no consultório, tá tudo certinho com a sua saúde bucal. A gente vai fazer uma limpeza, que a gente chama de profilaxia, mas o nome mais comum, enfim, é a limpeza dentária, onde a gente vai remover placa, manchas, se a gente vai perceber se tem ou não a presença de tártaro, que é aquela placa bacteriana que a gente que acabou endurecendo um pouquinho, ficando ali mais coladinha no dente, e que aí na hora que a gente for escovar em casa não consigo mais remover, então eu preciso de uma limpeza no consultório, porque no consultório a gente tem como fazer essa remoção, em casa a gente já não consegue. E é comum, na verdade, é uma condição super comum, todo mundo, a maioria dos pacientes vai ter uma certa presença ali de tártaro, um pouco mais ou menos, né?
E aí, finalizando essa limpeza, a gente orienta sobre a questão da higiene em casa, a gente tira as dúvidas do paciente sobre higienização, enfim, hábitos, tira dúvidas sobre tratamentos, caso tenha que ser realizado algum tratamento. Então, é uma consulta bem completa. Na verdade, a gente até acha, né, que eu vou ali fazer uma olhadinha ou uma coisa rápida. E na verdade não é. A gente procura, quando a gente trabalha com prevenção, a gente fazer essa consulta bem completa, porque aí sim a gente vai estar trabalhando com prevenção. Eu não vou só fazer, dar uma olhada rápida e eu não vou, talvez, deixar passar alguma coisa, né? Então, a importância de fazer é justamente isso, né? De a gente fazer essa prevenção de uma forma bem completa, de uma forma que a gente realmente consiga trazer um benefício para o paciente. Legal, doutora. E a gente hoje deixou nos stories uma caixinha, né, de perguntas para o pessoal mandar. Eu vou pegar algumas aqui para você ir respondendo, que eu acho que vai ser bem bacana, tá? O Marcelo, ele mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. A minha gengiva incha à noite, principalmente na região do siso. Tenho que procurar um dentista? Marcelo, tudo bem, Marcelo? Aí me ouvindo? Sim, a questão do siso, os dentes do siso, né, são os dentes que a gente, eles vão nascer, né, eles vão aparecer na nossa boca lá por volta dos 18 anos, 20 anos, não são os últimos dentes, né, que apareceriam na nossa boca. Nem sempre a gente tem espaço para os sisos. Então, tem gente que não percebe, né, o nascimento do siso, não vai nem ter, no caso, a presença desse siso em boca. E no caso do paciente que já tem, né, a presença do siso em boca, a gente precisa verificar como é que está o posicionamento desse dente. Porque, de uma forma geral, algumas pessoas não têm espaço para esse dente. Então, ele nasce de uma forma inclinada, de uma forma que ele fica muito ao fundo da nossa boca, que dificulta a higienização. Ou ele nasce pela metade, vamos dizer assim, tá? Aparece uma pontinha, a outra pontinha fica coberta com a gengiva. Então, provavelmente é isso que pode estar acontecendo. Ele tem ali um dente que nasceu, mas ainda tem um pouquinho de gengiva por cima. Aquela gengiva por cima do dente forma um local onde a gente acumula mais placa, acumula os alimentos que a gente come e tem mais dificuldade de limpar essa região. E aí esse inchar é um sinal de inflamação. Então, ele pode estar associado a dor ou não. Às vezes a gente tem só ali o inchadinho, mas não está doendo naquele momento, mas pode vir a doer. Então, precisa sim procurar o dentista para verificar como é que está a situação desse siso e indicar ali se há necessidade de algum procedimento, algum tratamento para resolver isso. Mas não pode ficar com inflamação na boca, não. Aí, Marcelo, respondida a pergunta e bora cuidar disso, viu? A outra perguntinha é do Antônio. Ele falou que o mau hálito pode ser um sinal sobre a saúde da boca dele? Sim. O mau hálito, como eu falei anteriormente, ele pode estar relacionado com alguma deficiência na higienização, né? Pode estar relacionado, às vezes a gente acaba higienizando os dentes. Eu passo fio dental, eu escovo os dentes, eu faço um bochecho, tarará. Você escova a língua? Temos a língua. Sim. A língua faz parte da boca. Então, a gente precisa orientar isso. Então, pode sim ter essa questão, né, pode estar relacionado com o mau hálito. Tem algumas outras questões que podem estar relacionadas com o mau hálito, que são questões alimentares, né, ou alguma questão de algum problema na parte da digestão dos alimentos. Principalmente refluxo, né? Tem aqueles pacientes que têm problemas de estômago, problemas de refluxo, problemas de gastrite, enfim, que podem refletir e causar um mau hálito. Mas, de uma forma geral, assim, mais comum que a gente encontra é alguma deficiência relacionada à higienização, algum tratamento que precisa ser realizado e não foi realizado, por exemplo, a presença de uma cárie, a presença de um dente quebrado,
fraturado ali, que está acumulando placa, né? A presença de alguma infecção na boca relacionada a isso, por exemplo, eu tenho uma cárie, ou o dente quebrou, enfim, o dente está todo aberto, está sem proteção. Eu tenho ali um foco infeccioso, né? Então, sempre que a gente tem infecção, inflamação, a gente está em desequilíbrio, né? A nossa saúde bucal não está legal, está em desequilíbrio. E aí isso pode ocasionar também, um dos indícios é o mau hálito. Legal. Então, Antônio, bora marcar tua consulta de Esse- avaliação para a gente descobrir Tá, esse mistério do mau hálito, viu? é verdade. Legal. E pegando o gancho, a Paula ela também fez uma pergunta perguntando como que a gente pode prevenir a halitose. Então, a halitose é o mau hálito, né? Só para deixar claro. Então, em primeiro lugar, né, fazendo uma boa higienização, né, fazendo a higienização correta, completa, principalmente não esquecendo do fio dental, né, que é super importante. A gente também, nas consultas, eu gosto de orientar, né, sempre pergunto ao paciente, tem alguma dificuldade para passar o fio dental? Vamos ver como é que você está passando esse fio dental. E aí a gente consegue orientar. E às vezes é uma questão, assim, um detalhe, que já vai melhorar muita coisa. Então, a principal forma de prevenir mesmo o mau hálito é a higienização. E as consultas periódicas para tentar identificar, então, se eu tô com mau hálito, eu tô fazendo tudo que está ao meu alcance, tô tentando higienizar, e não tá dando certo. Vamos ver o que está acontecendo, se a gente tem uma gengivite, se a gente tem uma cárie, alguma coisa ali que a gente não tá identificando. Tá? Mas, em forma geral, a higienização seria o primeiro passo. Legal. E até você comentou da gravidez ali no comecinho, né? A Cíntia perguntou qual que é a importância de cuidar da saúde bucal durante a gravidez. Nossa, ótima pergunta. Então, na gravidez, a gente tem algumas alterações, né, no corpo da mulher que estão relacionadas às alterações hormonais, né? Então, a gravidez é uma salada de hormônios que se alteram, né, no corpo da mulher. E essas alterações hormonais podem causar, em algumas mulheres, uma predisposição, vamos dizer assim, uma facilidade a mais de desenvolver ali uma gengivite, uma inflamaçãozinha crônica de gengiva, enfim, que precisa a gente olhar com cuidado. Sim. Então, assim como é importante para todo mundo manter a higiene bucal super correta, assim, em dia, na gestação é mais importante ainda, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo, quando eu vejo que uma paciente minha ou tá grávida ou vai engravidar, enfim, que se faça, né, que a gestante faça também um acompanhamento. Normalmente a gente aguarda ali os 3 primeiros meses, que são os primeiros meses mais delicados, enfim. Aí o segundo trimestre de gravidez é a fase ideal para você ir lá fazer um acompanhamento, fazer uma consulta preventiva, enfim, fazer uma limpeza, ver se essa questão hormonal está interferindo na tua saúde bucal ou não. E, se necessário, tratamentos podem ser realizados. Essa fase aí do quarto ao 7º mês, ali, o segundo trimestre é a melhor fase, né, para fazer algum tratamento, se necessário for. E ali o último trimestre a gente já não costuma realizar nada muito invasivo, porque aí já é aquela fase final da gravidez. Mas se a gente conseguir manter, né, prevenir, manter os cuidados com a saúde bucal ali durante a gestação, a gente vai estar evitando que depois essa mãe, no momento que ela já tiver com o bebê ali, enfim, ela possa, apesar de não ser uma doença, a cárie não ser uma doença contagiosa como a gente imaginava, do tipo, eu coloquei uma colher na minha boca, eu tenho uma cárie, eu vou colocar na boca do meu filho e ele vai ter uma cárie. Não, mas se a gente tem uma condição de uma saúde bucal da mãe já prejudicada, a gente pode sim, de alguma forma, ter essa necessidade, ali, esse problema também se apresentando no bebê, né? Se apresentando na criança. Porque aí a gente já tem, né, uma situação, um desequilíbrio, né? Sem contar que essa questão hormonal aí, que é super importante a gente
fazer a prevenção, né? Porque a gente vai ter, né? Uma questão de alteração hormonal, todas as gestantes vão ter. Então, fazendo a prevenção, a gente também evita e já orienta também para que essa mãe, né, ao ter o bebê, já saiba até como fazer os primeiros cuidados, como higienizar a boca do bebê. Então, já é uma consulta super completa, na verdade. A gente chama até de pré-natal odontológico, que aí a gente já Legal. orienta e Sim. já orienta, né, passa para cuidar da saúde bucal dela, enfim, e depois já dos cuidados com o bebê. Mas é uma coisa muito bacana. Ninguém nunca pensou que deveria ter um pré-natal odontológico também, né? Mas daí Sim, a importância. sim. Isso. Vamos verificar agora algumas perguntinhas do pessoal que colocou aqui na live, tá? Tem o Evoluindo com Resenha. Doutora, você recomenda o uso diário de antisséptico bucal e como recomenda alguma marca? Olha só, a questão do antisséptico bucal, né? Então a gente tem um apelo até comercial nessa questão, né, do antisséptico bucal, porque a gente vai lá assistir a televisão, enfim, a gente está sendo bombardeado, né, pelas propagandas o tempo todo. Sim. E todo mundo deveria usar. Hoje o que se sabe é que o antisséptico bucal ele é um complemento super importante, né, para casos específicos. Então, não se recomenda que todo mundo, sem fazer uma consulta, enfim, sem ter uma orientação de um dentista, utilize o antisséptico bucal. Por algumas questões. Primeiro, porque a gente pode estar utilizando alguma substância que para aquele paciente não seria a melhor. Então, digamos que assim, eu tenho sim algum problema, mas qual é o melhor antisséptico? São várias marcas e cada uma delas tem substâncias diferentes. Então, eu tenho diferentes formulações, e que uma vai agir mais para um determinado problema, outro para outra, né? Alguns têm efeitos colaterais, alguns contêm álcool, que não é indicado para ser utilizado por um período aí prolongado. Mesmo sem álcool, eles podem sim causar algum tipo de lesão na mucosa, né, nessa parte interna da nossa boca, que é super sensível. E às vezes as pessoas têm uma sensibilidade e nem sabem por quê, né? Então, sim, é super importante o antisséptico, ele é uma ferramenta a mais para a nossa higiene bucal, mas a gente precisa orientar esse paciente para um melhor, no caso, o melhor produto. Então, não tem como eu te dizer que, usa o produto X que vai dar certo. A gente não tem como dar essa orientação sem fazer uma avaliação. Inclusive, tem antissépticos bucais que podem até piorar determinadas situações, né? Porque aí tem antissépticos bucais que podem manchar os dentes, por exemplo. Então, resumindo, o ideal é fazer a consulta, tirar, né, as suas dúvidas na consulta e ver se para o seu caso, para o seu momento, vai ser indicado um antisséptico bucal ou não e qual seria o melhor. Tá bom? Legal. Muito legal. E é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, porque a gente vai numa farmácia, num supermercado, é uma prateleira imensa, cheia de opções, a gente acha que é uma coisa como uma escova de dente, uma pasta de dente que a gente pode pegar e utilizar ali, mas na verdade o ideal é ter uma orientação, né, do dentista para saber para o seu caso qual seria o melhor tipo até de escova ou de creme dental e antisséptico também. Seria isso? Isso mesmo. Na verdade, escova, a gente sempre orienta, né, que seja uma escova macia, principalmente que não tenha a cabeça da escova, enfim, a ponta da escova onde a gente vai ter as cerdas, que não seja muito grande, que seja menor, para a gente alcançar com mais facilidade todos os dentes, ter uma facilidade na hora de fazer a escovação. A gente não pode ter uma escova média ou dura, nem sei se tem ainda à venda, mas enfim, de vez em quando a gente encontra umas coisas por aí, né? Mas a Sim. escova média, ela, além de você não fazer a higienização, que a higienização não é força, né? É a maneira correta de ser realizada, você vai estar provocando até um desgaste nos teus dentes ou machucando a tua gengiva, provocando aí um outro problema que você não tinha, né? Então, a principal orientação que eu falo sobre a questão da escova, né? Então, de uma forma geral, é essa, né? Que seja macia, com a cabeça menor. E creme dental,
Aí da preferência do paciente, enfim, a maioria dos cremes dentais hoje tem flúor e a gente indica para a maioria dos pacientes que seja utilizado esse creme dental fluoretado. E aí tem aquelas questões individuais onde a gente vai indicar um creme dental específico para um determinado problema. E aí sim precisaria de uma orientação do dentista. Legal, doutora. E para a gente estar finalizando, porque o papo está muito bom, e se deixar a gente vai seguindo, Ah, né? sim. Qualquer dúvidas vão ter muitas. Mas conta um pouquinho aqui pra gente, né? Apresenta sobre a clínica aqui para o pessoal, né? Quais são os serviços que são oferecidos, as especialidades odontológicas que tem na clínica. Conta um pouquinho aqui pra gente. Tá, então assim, nós somos aqui da Rede Plus Florianópolis. Nós estamos localizados no sul da ilha, no Rio Tavares, no Multi Open Shopping. Então é um shoppingzinho que tem aqui no Rio Tavares. É um shopping a céu aberto, um lugar bem gostoso, é um acesso fácil, eu digo que é tranquilo para chegar aqui, né? Então, independente de você não estar morando tão próximo do sul da ilha, ele tem um fácil acesso, tem um estacionamento. E aqui a gente está no bloco C, no segundo andar. Nós temos, então, trabalhamos com todas as especialidades odontológicas, então aqui nós somos uma equipe de profissionais. O paciente chegando, passando com um dos profissionais, ele vai ser avaliado e caso seja necessário algum tratamento específico, ele vai ser encaminhado para os profissionais que já estão aqui dentro da clínica para realizar todos os seus tratamentos. Então, acaba que fica cômodo, né, para o paciente, ele não precisa ficar se deslocando. Tem que fazer um tratamento, uma cirurgia. Não faz. Não, aqui a gente consegue trazer todas as especialidades e dar esse conforto para o paciente. Então, acaba que a gente acaba criando um vínculo mesmo com o paciente, né? E, de uma forma geral, aqui, todos os colegas realizam, né, essa primeira avaliação. Quando é um caso assim bem específico, por exemplo, quero colocar aparelho, só quero colocar aparelho, a gente encaminha mais para aquele profissional que tem a especialidade do aparelho, né, que é a ortodontia. Mas atendemos então todas as especialidades odontológicas, tá? Cirurgias, aparelhos, implante, a parte de prótese, parte de clínica geral, preventiva, atendemos também as crianças, então é bem completa aqui a nossa equipe. É legal. E uma coisa bacana também é que a Rede Plus é parceira da Rede Sul e os clientes têm um valorzinho especial nesses procedimentos aí da clínica, né? Com a vantagem de ter a mesma qualidade, mas pagando menos. Então, já entre em contato ali com a Clínica Rede Plus, né? A gente vai deixar o link ali do WhatsApp deles para vocês marcarem a consulta de avaliação, já cuidar, né, do seu sorriso, da sua qualidade da sua boca mesmo, né? Apresentar aquela dorzinha que você está tendo, ou nem precisa da dorzinha, né? Agora a gente já sabe que tem que procurar o dentista mesmo sem sofrer, né? Que é importante para evitar esse sofrimento uma hora, né? E vamos deixar aqui o link também, se você ainda não é cliente Rede Sul e quiser contratar, para ter essa vantagem de conhecer a clínica também, viu? Então, doutora Dani, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, trazer um conteúdo tão bacana. Eu acho que eu aprendi bastante, eu acho que o pessoal que acompanhou a gente também, né? E vai ser um prazer te receber de novo em outra oportunidade. A gente está fazendo esse quadro que vai ser uma vez por mês. Eu tenho certeza que sobre a área odontológica a gente tem muito tema ainda para tratar e a gente vai se rever aqui uma outra hora. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho, né, com o pessoal aí, que eu agradeço a todos que entraram na live. Como a gente também não é muito acostumada a fazer live, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E estamos aí à disposição aqui na clínica para tirar qualquer dúvida e receber vocês com muito carinho. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau, doutora Dani. Tchau, tchau. E o pessoal que está ficando aqui vai chegar o momento, tá, de saber qual é o presente que a gente vai oferecer para você que acompanhou a gente até o final da live, né? Uma live super bacana, com muito conteúdo. Gente, eu aprendi muita coisa que eu realmente não sabia, tá? E olha que a gente trabalha aqui focado na área da saúde. Cada dia a gente aprende uma coisinha diferente, mas essa live foi riquíssima, tá? Então vamos lá para o sorteio, um momento tão esperado, né?
A gente vai fazer um post logo em seguida, depois da live, onde você vai deixar a sua opinião do que você achou dessa live e vai marcar um amigo, um familiar, um conhecido. Que pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema, deixa um comentário e uma marcação, tá? E aí a gente vai fazer um sorteio para verificar quem vai ganhar uma limpeza gratuita na clínica Rede Plus, mais um kit de higiene bucal. Olha só, gente, pacote completo, né? Imagina ter ali a possibilidade de fazer um check-up completo da sua saúde bucal para saber como é que tá, porque não é só fazer uma limpeza, a doutora Dani explicou. Vai verificar se tá tudo certinho com essa dentição, verificar como que são os seus hábitos, né? Se você usa algum medicamento, o que precisa ser feito. Vai conversar um pouquinho com você, conhecer sua rotina, vai fazer a limpeza também e vai dar o kitzinho para você cuidar disso quando você chegar em casa e aí você continuar. Aí você já conhece a clínica, já conhece também a vantagem de ser Rede Sul, se você não for. Mas atenção, como a clínica fica aqui em Floripa, esse sorteio vai ser para os clientes aqui da região da Grande Florianópolis, tá? Mas se você não mora aqui, marca aquela pessoa que mora por aqui para ela também participar desse sorteio e é para cliente ou não cliente, tá? Então você tem essa oportunidade, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, manda os coraçãozinhos aqui que eu quero ver subindo vários, viu? Que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá? Ah, o sorteio vai ser amanhã, vai ficar até às 19, né, Bruna? Isso, a gente vai pegar até às 19 horas, vai encerrar e aí a gente vai fazer esse sorteio de todas as pessoas que deixaram sua opinião e a marcação de uma pessoa. Quanto mais você fizer deixar sua opinião e marcação, mais chances de ganhar, não esqueçam disso, tá? E a gente vai divulgar o vídeo desse sorteio. Então, ó, cruza os dedinhos, participe, porque todo sorteio é bom, eu adoro participar também. E fica aí na torcida até amanhã para você ganhar. Vai ser um prazer aí anunciar o ganhador para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente nessa nossa primeira live. Deixe o feedback do que vocês gostaram ou não gostaram também. A nossa primeira live, essa apresentadora aqui de primeira viagem também, tá? Deixa aqui a sua opinião sobre como foi. Próximos temas de live também, isso é muito bacana, porque a gente quer trazer conteúdo para vocês, tá? Então a gente ouve muito o que vocês dizem pra gente. Então pode deixar um comentário aqui, pra gente é o maior prazer, viu? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!